Quando se fala em silêncio, a primeira interpretação que muita gente faz é simples: ausência, falta de mensagem, falta de resposta, falta de presença. Mas o que quase ninguém percebe é que o silêncio também comunica, e muitas vezes comunica ainda mais do que palavras, porque o cérebro humano não reage apenas ao que está presente, ele reage principalmente ao que muda. E quando algo que era constante deixa de estar ali, isso não passa despercebido, isso chama a atenção. O cérebro funciona por padrões. Ele se acostuma rapidamente com aquilo que é previsível. Uma mensagem todos os dias, uma presença constante, uma disponibilidade sem variação. Tudo isso, com o tempo, deixa de ser novidade. Não porque perdeu valor, mas porque se tornou esperado. E aquilo que é esperado não ativa o mesmo nível de atenção emocional. É como um som de fundo que continua ali, mas que você já não percebe com a mesma intensidade. Agora pense no momento em que esse padrão muda. Quando o silêncio aparece, quando aquilo que era constante deixa de acontecer, o cérebro imediatamente tenta entender o que mudou. Ele começa a buscar respostas, a preencher espaços, a revisitar memórias. E é exatamente nesse processo que algo importante acontece. A sua presença, que antes era automática, passa a ser percebida de forma consciente. Mas é importante entender que esse silêncio não é sobre desaparecer de forma estratégica, nem sobre criar um jogo. O impacto real do silêncio vem da quebra natural de um padrão, não de uma manipulação forçada, porque o cérebro é sensível à autenticidade. Quando o silêncio vem carregado de intenção artificial, ele cria confusão, não conexão. Mas quando ele surge de forma alinhada, como consequência de um comportamento equilibrado, ele gera reflexão. Existe também um aspecto emocional profundo nesse processo. Quando alguém sente a ausência de algo que estava presente, o cérebro não apenas percebe a falta, ele tenta reconstruir a experiência. Ele lembra das conversas, dos momentos, das sensações, e ao fazer isso, reforça internamente a importância daquela presença. É como se o silêncio criasse um espaço onde a memória ganha voz. E isso acontece porque o cérebro não gosta de lacunas, ele tenta preenchê-las. Quando não há informação nova, ele volta para o que já existe. E muitas vezes, o que já existe começa a ganhar mais peso justamente pela ausência de novos estímulos. É nesse momento que a outra pessoa começa a sentir algo que antes não era tão claro. Não porque você fez algo novo, mas porque você deixou de estar disponível da mesma forma. Mas aqui está um ponto essencial. O silêncio só tem impacto quando existe algo real antes dele. Não adianta tentar criar ausência se não houve presença significativa. O cérebro não sente falta do que não marcou. Ele não busca aquilo que não gerou emoção. Por isso, o silêncio não cria valor do nada. Ele revela o valor que já existia. E quando esse valor existe, o silêncio atua como um amplificador. Ele tira a conexão do automático e a coloca em evidência. Ele faz com que o outro perceba aquilo que antes estava diluído na rotina. E essa percepção não vem acompanhada de pressão, de cobrança ou de explicação. Ela vem de forma interna, espontânea, quase inevitável. Com o tempo, você começa a entender que comunicação não é apenas o que você diz ou faz, mas também o espaço que você permite existir. Porque é nesse espaço que o outro sente, processa, reflete. E muitas vezes é nesse espaço que a ausência começa a se transformar em presença emocional. Porque no final, o silêncio não afasta, ele revela o que realmente ficou. Quando algo está sempre disponível, o cérebro humano tende a se acostumar com isso mais rápido do que imaginamos. Não é falta de interesse, não é falta de valor, é adaptação. O cérebro foi projetado para economizar energia, para tornar automático aquilo que se repete.
E quando uma presença se torna constante, previsível, acessível a qualquer momento, ela deixa de gerar o mesmo impacto emocional que gerava no início. Não porque perdeu importância, mas porque foi integrada ao padrão. Existe um mecanismo interno que regula isso. Aquilo que é novidade, ativa. Atenção, curiosidade, envolvimento. Mas aquilo que se torna previsível começa a ser processado com menos intensidade. É como uma música que você ouve pela primeira vez e presta atenção em cada detalhe, mas que depois de ouvir várias vezes já não provoca a mesma reação. Ela continua sendo boa, mas já não é novidade. E o cérebro responde muito mais ao novo do que ao constante. Agora, quando essa constância é interrompida, algo muda. O cérebro percebe imediatamente a diferença. Aquilo que estava no automático volta para o campo da atenção. A ausência cria um contraste, e o contraste é o que desperta a percepção. Quando você deixa de estar disponível da mesma forma, não é apenas o seu comportamento que muda, é a forma como o outro passa a perceber essa mudança. E é nesse momento que o cérebro começa a trabalhar de uma maneira interessante. Ele tenta entender o que aconteceu. Por que aquilo mudou? Por que a presença diminuiu? E ao buscar essas respostas, ele acaba voltando sua atenção para você de forma mais intensa. Aquilo que antes era previsível agora se torna incerto. E o cérebro humano é naturalmente atraído por aquilo que não consegue prever completamente. Mas aqui existe um ponto que precisa ser compreendido com clareza. Não se trata de se tornar distante de forma artificial, nem de criar ausência como uma estratégia. Porque quando isso é feito de forma forçada, o efeito é diferente. Em vez de gerar interesse, pode gerar confusão ou até afastamento. O cérebro percebe quando há incoerência entre comportamento e intenção. E essa incoerência quebra a conexão. O que realmente gera impacto é o equilíbrio, é quando existe presença, mas também existe espaço. Quando você não está disponível o tempo todo, mas também não desaparece sem contexto. Esse equilíbrio mostra algo muito importante. Você tem uma vida, tem direção, tem autonomia, e isso inconscientemente é percebido como valor, porque o cérebro não avalia valor apenas pelo que recebe, mas também pelo que percebe como escasso ou limitado. Aquilo que está sempre ali pode ser apreciado, mas dificilmente é questionado. Já aquilo que não está disponível o tempo todo cria uma sensação diferente. Não de perda, mas de importância, como se o acesso tivesse significado. E isso não tem a ver com jogos, mas com natureza humana. O cérebro precisa de espaço para sentir, precisa de tempo para processar. Quando tudo é constante, não há esse tempo. Tudo se mistura, tudo se torna linear. Mas quando existe variação, quando existe ritmo, quando existe silêncio entre os momentos de presença, a experiência ganha profundidade. E é nesse espaço que algo começa a crescer, não de forma forçada, não de forma imediata, mas de forma natural. A mente começa a revisitar o que foi vivido, a reorganizar emoções, a perceber aquilo que antes passava despercebido. E isso cria uma conexão mais consciente, mais real. Com o tempo, você percebe que não é a intensidade constante que sustenta uma conexão, mas o equilíbrio entre presença e ausência, entre proximidade e espaço, entre falar e permitir o silêncio. Porque é nesse movimento que o cérebro encontra algo que não é apenas confortável, mas também significativo. E quando você entende isso, você
Para de tentar estar presente o tempo todo e começa a estar presente da forma certa, com intenção, com qualidade, com consciência, e permite que o espaço faça a parte dele sem ansiedade, sem controle. Porque no final o valor não está em estar sempre disponível, mas em ser sentido quando você não está. Existe uma ideia muito comum de que quanto mais você está presente, mais forte a conexão se torna, que quanto mais mensagens, mais contato, mais proximidade constante, maior será o sentimento. Mas o que muitas pessoas não percebem é que as emoções não crescem na saturação. Elas crescem no espaço. Elas precisam de intervalo para se organizar, de silêncio para se aprofundar, de ausência para se tornar perceptíveis. O cérebro humano não foi feito para processar intensidade contínua sem pausa. Quando existe estímulo o tempo todo, sem variação, sem ritmo, ele começa a se adaptar. Aquilo que antes era especial passa a ser comum. Não porque perdeu valor, mas porque não existe mais contraste. E sem contraste, não há percepção clara. Tudo se mistura em uma linha contínua onde nada se destaca. Agora, pense no que acontece quando esse fluxo constante é interrompido. Quando existe um espaço entre uma interação e outra, quando o silêncio entra de forma natural, quando a presença não é ininterrupta, o cérebro ganha tempo. Tempo para revisitar o que foi vivido, para reorganizar emoções, para dar significado à experiência. E é exatamente nesse processo que algo começa a crescer. Porque sentir falta não é apenas perceber a ausência, é lembrar com emoção daquilo que foi vivido. É quando a mente volta aos detalhes, às conversas, aos momentos e começa a reconstruir internamente essa presença. E essa reconstrução, muitas vezes, é mais intensa do que a própria interação em tempo real, porque ela não está competindo com estímulos novos. Ela está sendo processada em um espaço onde pode ganhar profundidade. Mas isso só acontece quando existe qualidade na presença. Não adianta criar espaço se o que foi construído antes não teve impacto. O silêncio não cria emoção do nada. Ele apenas amplifica aquilo que já foi sentido. Se houve conexão, se houve atenção verdadeira, se houve troca real, o espaço permite que isso se fortaleça. Se não houve, o silêncio passa vazio, sem efeito. Existe também um fator importante aqui. O tempo emocional é diferente do tempo real. Em poucos minutos de silêncio, a mente pode revisitar horas de interação. Pode reinterpretar, pode dar novos significados, pode até intensificar sensações. E isso acontece porque o cérebro trabalha de forma associativa. Ele conecta experiências, emoções, memórias e cria algo que vai além do momento presente. E quando não há pausa, quando tudo acontece de forma contínua, esse processo não tem espaço para acontecer. A mente não consegue aprofundar, apenas reage. E reagir não é o mesmo que sentir. Sentir exige tempo, exige processamento, exige espaço. É por isso que o silêncio, quando surge de forma natural, não afasta. Ele aprofunda. Ele permite que aquilo que foi vivido ganhe mais peso, mais significado, mais presença interna. Não porque você está fazendo algo, mas porque você deixou de preencher todos os espaços. Mas aqui está um ponto essencial. Esse silêncio não pode vir da ansiedade, da tentativa de provocar uma reação, de criar um efeito específico. Porque quando há intenção de controle, o comportamento muda. O outro percebe, mesmo que de forma sutil, e isso quebra o fluxo natural da conexão. O silêncio que realmente funciona é aquele que vem do equilíbrio, de alguém que não precisa estar o tempo todo presente para ser lembrado. De alguém que entende que conexão não se constrói pela quantidade, mas pela qualidade e pelo ritmo.
que sabe que às vezes o espaço fala mais do que a presença constante. E aos poucos você começa a perceber que não é sobre fazer mais, mas sobre permitir mais. Permitir que o outro sinta, que o outro processe, que o outro perceba. Porque quando existe espaço, existe possibilidade de sentir falta. E quando existe falta, existe valor. No final, as emoções não crescem na pressa, elas se aprofundam no silêncio. Depois de entender como o silêncio revela presença e como o espaço permite que as emoções se aprofundem, surge uma pergunta inevitável: o que realmente define o valor que o outro percebe em você? E a resposta não está no que você diz, mas no que você demonstra através do seu comportamento. Porque no final, não são as palavras que constroem percepção, são os padrões que você repete. O cérebro humano observa a consistência. Ele não se baseia apenas em momentos isolados, mas em como esses momentos se organizam ao longo do tempo. E quando alguém está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto para responder imediatamente, isso cria um tipo específico de percepção. Pode até transmitir interesse, mas também pode, sem intenção, reduzir o senso de valor percebido. Não porque você vale menos, mas porque você se torna previsível demais. E previsibilidade, embora traga conforto, não gera intensidade emocional. O cérebro se acostuma rapidamente com aquilo que está sempre ali. Ele deixa de questionar, deixa de analisar, deixa de dar atenção consciente. E com o tempo, aquilo que poderia ser percebido como especial passa a ser visto como padrão. Não existe contraste, não existe variação, não existe algo que faça a mente parar e dizer: isso é diferente. Agora, quando o comportamento muda de forma equilibrada, quando existe presença, mas também existe espaço, a percepção muda junto. Não é sobre se afastar completamente, nem sobre criar distância artificial. É sobre não estar disponível o tempo todo. É sobre ter uma vida que não gira em torno da interação com o outro. E isso, de forma natural, comunica algo muito poderoso: autonomia. Autonomia gera valor, porque mostra que você não está ali por necessidade, mas por escolha. Mostra que sua presença não é automática, é intencional, e o cérebro percebe isso. Mesmo sem palavras, ele interpreta esse comportamento como algo mais sólido, mais estável, mais interessante. Não existe urgência, não existe dependência, existe equilíbrio. E esse equilíbrio cria um tipo de atração diferente, não aquela baseada em intensidade momentânea, mas aquela que se sustenta no tempo. Porque quando você não tenta preencher todos os espaços, você permite que o outro perceba o impacto da sua presença. Você permite que exista comparação entre quando você está e quando você não está. E é nessa comparação que o valor se torna claro. Mas é importante entender que isso não tem relação com jogos ou estratégias. Quando o comportamento é calculado, quando existe a intenção de manipular a percepção do outro, algo se perde. O cérebro humano é sensível à autenticidade. Ele percebe quando há coerência e quando há tentativa de controle. E quando há incoerência, a conexão enfraquece. O comportamento que realmente define valor é aquele que nasce de dentro, não aquele que é forçado de fora. É quando você naturalmente não está disponível o tempo todo porque tem seus próprios compromissos, seus próprios objetivos, sua própria direção. E essa postura não precisa ser explicada. Ela é percebida. Existe também um efeito importante nisso. Quando você valoriza o seu próprio tempo, o outro tende a valorizar também, porque o cérebro aprende por observação. Ele interpreta sinais e ajusta sua percepção com base neles. Se você demonstra que sua atenção não é algo que pode ser acessado a qualquer momento, isso cria uma sensação de importância, não de distância, mas de significado.
E com o tempo, isso muda completamente a dinâmica da conexão. Não existe mais aquela necessidade constante de manter tudo ativo o tempo todo. Existe confiança no espaço, confiança na presença, confiança no ritmo natural da interação. E isso traz leveza, porque elimina a pressão. No final, você começa a perceber que valor não é algo que você precisa afirmar, é algo que você demonstra. E essa demonstração acontece nas pequenas coisas, nos detalhes, na forma como você se posiciona, na forma como você administra sua presença. Porque no fim, não é o quanto você está disponível que define o seu valor. É como a sua ausência faz o outro perceber a sua presença.